Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui hoje, a aula 133. Nós vamos aprender nessa aula de hoje como organizar eventos evangelísticos na igreja. Antes de começar, eu queria fazer uma indicação de um livro muito importante na minha caminhada, que chama Plano Mestre de Evangelismo. Plano Mestre de Evangelismo de Robert Coleman. Esse é um livro bem pequenininho, uma sentada você lê, mas de fato você vai entender aí quando o discipulado não está na moda. E de fato nós precisamos fazer essa transição do evangelismo para o discipulado. Amém? Que você possa adquirir aí ler, fazer leitura de outras literaturas, mas vamos lá, vamos para a aula de hoje. A ideia aqui, eu vou te mostrar de uma forma bem simples, uma forma prática, como que você planeja e realiza eventos evangelísticos unindo aí, envolvendo a sua igreja, envolvendo a igreja local dentro da missão. É importante a gente entender que o evangelismo, meus irmãos, a mensagem evangelística e até o evangelista trabalham sempre com essa palavra, simples. Simples, simples, porque o evangelho ele não pode ser muito complexo. Então, o evento evangelístico, ele também, claro, ele precisa contar ali sempre com uma boa estrutura, mas não se prenda a isso, porque é a palavra que é o mais importante. Então, às vezes, a igreja ela não tem tanta estrutura, né, para um evento evangelístico, mas o simples fato de você, junto com a igreja, ir às ruas e dar, às vezes, um abraço, um balãozinho com um bilhetinho dentro, de um versículo bíblico, isso já é muito eficaz. Então, acredito que depois dessa aula você vai conseguir reunir aí uma boa turma, envolver toda a igreja e planejar junto com seus pastores realmente eventos evangelísticos que vão alcançar a sua cidade. Em primeiro lugar, o que você precisa compreender dentro dessa seara de eventos evangelísticos? Tudo precisa ser planejado de uma maneira estratégica. O evangelismo eficaz não acontece por acaso. Então não é juntando uma turma, marcando uma data e todo mundo reunindo na praça e vai acontecer. Não. Meus irmãos, Deus pode sim usar, é claro, mas nós precisamos usar de estratégia, precisamos planejar. A preparação da igreja é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Então, por mais que a obra da salvação é o Espírito Santo que vai provocar, o poder é de Deus, o Evangelho que é o poder, a preparação é a nossa responsabilidade. Lembra que eu falei em uma das aulas passadas? Deus não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então, essa preparação, esse planejamento é a primeira etapa de qualquer evangelismo. Olha o que 1 Coríntios 9, 23 diz: faço tudo por causa do evangelho, com o fim de me tornar coparticipante dele. Então, o planejamento, esse rito, é para que, de fato, o evento seja algo muito bem organizado, com ordem e decência, certo? Eu trouxe aqui alguns pontos dentro desse planejamento estratégico que eu e você precisamos observar. O primeiro deles é definir metas claras. Dentro de um planejamento estratégico, o que você precisa observar? Quais são as nossas metas? Alcançar um bairro, alcançar um número de pessoas, alcançar talvez um público específico, mulheres, homens, crianças, adolescentes. Qual é o objetivo? Quais são as metas que nós queremos alcançar nesse evento evangelístico, certo? Porque olhando para essas metas, estabelecendo elas ali de forma mais clara, nós, como igreja, conseguimos ali definir quais são, então, os recursos necessários para alcançar essa meta. Então, eu vou realizar um grande evento, uma grande cruzada,
evangelística. Eu vou organizar uma marcha evangelística para Jesus na minha cidade. O que eu preciso? Quais os recursos? Qual é o objetivo? Fazer essa rota sobre toda a cidade, alcançar 1 milhão de pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. Nós precisamos realmente colocar de acordo com a força que o Senhor nos deu. Então, estabelecendo essas metas, nós vamos ali estimular a cultura evangelística entre os membros da igreja, certo? Mostrando essas metas, essa cultura ela é mais estabelecida. Cada um vai se envolvendo. E aí você consegue estabelecer conexões para um discipulado pós-evento. Então, em primeiro lugar, nós estabelecemos as metas, qual é o público, o que nós vamos alcançar ali na cultura da igreja, de estimulação para que cada membro possa participar, e também como que nessas metas, como será estabelecida essas conexões para um discipulado pós-evento, certo? Olha o que Charles Spurgeon diz: a maior alegria do céu é ver um pecador arrependido. Essa deve ser também a maior alegria da igreja. Então, dentro de um planejamento estratégico, o que eu preciso fazer? Criar e estabelecer metas claras, objetivos claros. Porque qual é o propósito? Realmente essa alegria, aquilo que vai nos mover, a alegria de ver um pecador se arrependendo. O segundo ponto aqui desse planejamento estratégico, nós precisamos conhecer o público-alvo. Então, nós criamos ali as metas, definimos como que a igreja vai se envolver. Qual é o público que nós vamos alcançar? É o público jovem? É o público mais velho? É talvez um público mais específico, talvez no sentido de aqueles que gostam de andar de bike. Nós temos aqui na nossa casa um ministério de bike, onde os irmãos fazem aí alguns pedal, eles chamam de pedal, né? O pedal da noite vai ser em tal lugar. E muitas vezes nós tivemos aqui, no ano passado, um evento evangelístico, Pedal das Cores. Então, o ministério envolveu toda a igreja, o ministério de bike envolveu toda a igreja, para que toda a igreja recebesse milhares, centenas, né? Não chegou a milhares, mas chegou aí a centenas de ciclistas que se reuniram aqui e aí receberam a palavra, foi um momento de festa, muita alegria, certo? Então, foi estabelecido o público-alvo. João 4,35, levantai os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Então, meus irmãos, cada público tem características próprias. Então, uma faixa etária vai demandar da igreja uma estrutura diferente. Por exemplo, se o público-alvo é alunos de uma faculdade, qual é o motor do evangelismo? Quem precisa ser os mais envolvidos? Os jovens, certo? Os ministérios que vão atrair ainda mais, ou seja, lembra das aulas passadas? São ministérios, são parte do corpo, a igreja, que vão abrir portas. Os demais, eles vão chegar para o apoio. Então, quais perguntas que nós precisamos fazer aqui de forma bem prática? Quem queremos alcançar? Quais são suas necessidades? Quais são suas principais dúvidas? Gente, outra coisa aqui importantíssima. Quais são as feridas do público-alvo? Como podemos mostrar o evangelho de maneira relevante? Então, não é só pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir lá falar do evangelho. Não. Nós precisamos contextualizar realmente, entendendo qual é o público-alvo que nós queremos alcançar. Então, não é só uma estratégia de marketing, mas é um reflexo realmente se eu poderia dizer assim, a encarnação do evangelho. Nós vamos colocar o evangelho de uma forma encarnada em pessoa, certo? Ali no nosso evento. Assim como Jesus veio, a palavra se fez carne. Existia um público-alvo dos céus ali. O Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Jesus foi intencional em todos os lugares que ele ia, certo? Então, em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer metas. Em segundo lugar, dentro da estratégia, plano estratégico, nós precisamos conhecer o alvo o público-alvo e, em terceiro lugar, escolher um tema bíblico, inspirador. Isso também é importante para quê, pastor? Para que o evento ele realmente tenha ali um norte, para onde nós vamos seguir. Ei, Ministério de Intercessão, o que vocês precisam orar? Qual é a coletânea de versículos que nós vamos trazer e vamos caminhar diante deles? Eu trouxe um exemplo prático aqui para vocês. Ó. Esperança que transforma, baseado em Romanos 15, 13. Um novo começo, baseado em 2 Coríntios 5, 17. Luz na escuridão, baseado em João 8, 12. Vamos ler um desses aqui? Um novo começo. 2 Coríntios, abre aí comigo, você que está anotando. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, diante desse versículo, diante desse tema, dentro do plano, nós conseguimos estabelecer algumas questões que o evento precisa ter. Talvez um apontamento para algo novo. Pessoas que vão estar ali vestidas de roupas novas, estiquetadas, sabe? Para talvez despertar no povo uma curiosidade. Por que esse povo está vestindo roupa, está ali vestido de manequim, está fazendo um teatro, né? Por que eles estão dando presente uma roupa nova? E aí insere o versículo. Deus fez novas todas as coisas. Se você estiver em Cristo, você é novo, totalmente novo. Olha o que John Wesley disse. Deem-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão a Deus e abalarei o mundo. Será que você seria um desses 100 homens? Será que você seria um desses 100 homens? Eu vou ler de novo a frase. Deem-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejam senão a Deus e abalarei o mundo. John Wesley foi até um homem de pouca fé aqui, porque Jesus precisou de quantos? Para abalar todas as gerações. Mais de 2000 anos de história e a mensagem só cresce. 12 homens. 12 homens. 12 homens. Com a saída de Judas, aí, para quebrar o gelo, tem aquele filme antigo, né? 11 homens e um segredo, que não era mais segredo, né? As boas novas estão disponíveis. E esses 11 homens depois escolheram mais um como substituto. Os 12 apóstolos realmente transmitiram a palavra naquele tempo. Então, um bom tema, ele precisa ser bíblico e teologicamente sólido, certo? Ele precisa ter base nas escrituras, falar ao coração do público. Esse tema precisa tocar naquele público. Às vezes você vai fazer um evangelismo, por exemplo, aqui, focado em mulheres de prostíbulo, né? Mulheres que ficam aí na rua, realmente na prostituição, e a sua igreja decidiu fazer esse evangelismo. E aí traz aquela música famosa, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. A mensagem precisa tocar naquele coração. São pessoas que muitas vezes têm uma imagem de si deturpada, do amor deturpada. Então vamos apresentar o amor puro para essas pessoas, porque o coração delas precisam ser tocadas. Servir de guia para toda a programação. Então o tema que você estabeleceu, ele vai servir como guia. Então as músicas, igual eu trouxe aqui como exemplo, ela está dentro do tema, certo? A mensagem dentro do tema, a decoração, a dinâmica, tudo dentro do tema. Amém? Entendeu aqui o planejamento estratégico? Do início ao fim, você é intencional
porque o seu coração está interessado em ver os pecadores se arrependendo. Então, para organizar, eu preciso de um evento, né? Eu preciso de um planejamento estratégico, mas eu também preciso, como eu já comentei, envolver a igreja. Mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu envolvo a igreja? Como é que eu envolvo a igreja? Eu já falei isso para você nas aulas passadas. O evangelismo, ele não pode ser somente um departamento da igreja. Um grupinho aonde nós vamos fazer reuniões de evangelismo e atrás não. A igreja é o corpo de Cristo. Todos precisam ser envolvidos. Então, o que nós precisamos fazer? Mobilizar os voluntários. Os nossos voluntários não estão preparados. Vamos treiná-los. Os evangelistas são chamados também para treinar a igreja. Então, para o seu evento ser mais eficaz, a igreja precisa estar totalmente envolvida, meu irmão. Você precisa envolver os ministérios, chama, conversa, chama o líder da brigada, certo? Para ajudar ali no decorrer do evento, chama a equipe de mídia, chama a equipe de louvor, o líder lá. Cara, nós precisamos envolver os ministros de louvor, será que você consegue envolvê-los? Chama os diáconos, né? O líder dos diáconos. É claro que o diácono está ali para servir o templo, mas às vezes ele pode trazer uma opinião, né? Chama os jovens, nós precisamos de força, precisamos de gente que vai fazer barulho. Chama os mais velhos para ficar ali na retaguarda, às vezes, para ter uma palavra de mais sabedoria, e por aí vai, entende? Então, o que você pode fazer de forma mais prática, como eu comecei aqui? Convidar todos para ajudar. Todos. Envolva todos. Você não sabe como fazer, às vezes pega o seu pastor, que é quem tem ali todas as portas abertas, é ele que é o anjo da igreja, é ele que vai te colocar a pessoa certa para te ajudar, né, e envolver toda a igreja. E aí, qual pergunta você pode fazer? Quem pode ajudar a fazer o evento acontecer? Essa é a frase. Quem pode me ajudar a fazer o evento acontecer? Esse é o primeiro escalão. Você vai chamar a galera da igreja que você sabe que é faca na caveira, certo? Então essas pessoas vão orar, vão acolher visitantes, distribuir convites, ajudar com a música, ajudar com todo o evento. Então você precisa convidar todos. Segundo aqui, ponto prático, treinamento rápido e objetivo. Não é 3 meses, não, irmão. Pega livro aqui, ó, fininho, resuma esse livro, coloca ali em 3 passos, em 2 horas, faz um treinamento, ora por eles e envia, vão para cima, certo? Porque a unidade, ela precisa ter um objetivo, certo? Então, quando todos trabalham juntos, e aí tocando no terceiro ponto mais prático aqui, dessa unidade, quando todos trabalham juntos, orando, servindo, o evento ele ganha muito mais força até espiritual. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus de ordem, um Deus de decência. Então, a excelência, nós temos essa frase aqui na nossa igreja, a excelência promove os céus. Então, o seu evento evangelístico precisa ter essa excelência. Amém? Quais elementos de um evento nós podemos observar como elementos para transformar esse evento como um evento mais eficaz? O primeiro deles aqui é a pregação clara do evangelho. Então eu organizei, planejei, envolvi toda a igreja. Agora a execução. Como que esse evento ele vai ser mais eficaz? A pregação ela precisa ser clara. O evangelho precisa ser transmitido de forma bem clara, objetiva. A mensagem ela precisa ser simples, como eu te falei. Precisa ser direta. Pega lá o plano da salvação e formata ele de uma maneira que o seu evento vai ter essa pregação mais clara. Às vezes é um evento grande e cabe ali uma pregação mesmo, expositiva das escrituras. Traz ali o pastor, traz o mais experiente da palavra, pregando para geral, e às vezes de 2 em 2 ali, um panfletinho com as escrituras bem explicadas, tá? Porque o objetivo é que todos entendam o que é o evangelho. Segundo elemento aqui, a música edificante. Não adianta, gente, a gente ir para um evangelismo, um evento evangelístico, e cantar música que o perdido não entende nada do que está acontecendo.
sabe? A ideia não é ser músicas congregacionais. A ideia são músicas, louvores, que vão atrair o coração daquele perdido, que vão realmente tocar do lado de dentro. Então, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. É uma música que alcançou todas as searas da sociedade aqui no Brasil. Então, usar esse tipo de música. Terceiro elemento aqui para a gente caminhar para o final, momento de oração. Isso daqui é indispensável. Quer fazer um evento? Reúna muito antes, com antecedência. Faça relógios de oração. Reúna todos em oração. Peça até as pessoas que não podem participar para entrar em oração. Ela não pode ir, mas ela pode orar, ela pode interceder. Estabeleça momentos, lugares de intercessão, quartos de guerra. Coloque ali uma equipe durante todo o evento, talvez reunindo na igreja, orando, intercedendo, colocando ali de forma online até, todas as notícias chegando, eles agora chegaram em tal rua, vamos orar para aquela rua, para aquelas casas e tal, e o pessoal orando. Então, momentos de oração são importantes, amém? Então, eu planejei, executei de uma forma bem eficaz. O que o evento precisa ter também? Ele precisa ter uma conexão, ele precisa ter conexões pós-evento, certo? O evento evangelístico, ele não pode parar ali. Ele precisa ter uma conexão de pós-evento. Eu ganhei a pessoa para Jesus, e agora? Como é que eu vou manter esse evangelismo? Por quê? O ID, ele já começa dessa maneira: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é até perigoso, às vezes, irmãos, a gente ir no evangelismo, pregar as boas novas, às vezes a gente vê manifestação de demônios, a gente tira o demônio, mas o que a Bíblia diz? Quando um demônio sai de uma casa, e aí ele vê que aquela casa ela está vazia, arrumada, limpa, maravilhosa, mas está vazia, o que acontece com aquele irmão? Aquele demônio volta, trazendo outros 7 ainda piores, e a situação daquela pessoa se torna muito pior do que a anterior. Então é irresponsabilidade de um evento evangelístico não ter conexões pós-evento. Então convites, anotar o contato da pessoa, encaminhar para discipulado, ser intencional, semana que vem nós vamos aqui, me passa o endereço, eu posso fazer uma visita, certo? Fazer oração, orar e seguir o contato, eu queria orar por você durante 7 semanas, vamos, queria te conectar num grupo pequeno, nos lares, posso anotar seu número, posso te convidar, pode ir lá com a gente, e aí, chega no último ponto aqui da aula de hoje, criou essas conexões, agora é hora de colher testemunhos dos eventos. É hora de talvez usar essa ferramenta, como você aprendeu nas aulas passadas, do testemunho, certo? O poder de histórias reais, para quê? Para inspirar e atrair participantes. Então, cara, usou o testemunho de alguém ali, é uma ferramenta poderosa também para alcançar mais participantes. Então, o que aconteceu no evento não fica no evento. Precisa ir para fora. O que nós fizemos, por exemplo, lá no Paquistão, foi algo muito bem documentado. Muita gente fica assim, nossa, que feio, vai lá, só vê toda hora, né? Gente, tem que ser assim. Tem que ser assim. Entra lá, Missão Imagine, você vai ver o registro. Famílias que precisam ainda, tem mais de 1 milhão de famílias no Paquistão precisando da sua ajuda. Como que eles vão saber se não há quem pregue? É o que a Bíblia diz. Se não tem informação, como é que as pessoas vão saber que tem pessoas lá em escravidão? Então, nós precisamos escolher os testemunhos mais poderosos, aqueles que inspiram. Lá nesse evangelismo, teve uma pessoa, lá no Paquistão, por exemplo, que tinha dias ou meses que não falava, um demônio estava prendendo a língua dele. E nós registramos a libertação desse jovem lá, e ele falou em público. Gente, foi uma comoção. Esse vídeo ele já está espalhando em outras páginas como um apontamento do avivamento que está chegando na janela 1040. Tudo porque você, apoiador, enviou a Igreja Batista Imagine
para as nações. Então, essas histórias que movem. Então, concluindo a aula de hoje, o evento evangelístico, está vendo como é que ele é simples, dá para você organizar, porém, ele precisa ser muito bem planejado, executado e envolvendo toda a igreja. O evangelismo é uma missão de todos e cada um tem o papel importante. Quero encerrar com uma frase de John Wesley. A igreja não foi feita para ficar dentro de quatro paredes, mas para ser luz no mundo. Então, a partir de agora, mobilize a sua igreja. Levante esse tema nas reuniões, chame os outros ministérios a participar de forma mais ativa. E é claro, irmãos, quem ganha com tudo isso? O reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, eu te espero aqui amanhã. Nós vamos entrar no segundo ponto, segunda metade desse módulo, falando sobre o discipulado. E vai ser muito lindo, eu estou muito empolgado para essa segunda metade aqui desse módulo. Que Deus te abençoe. Realmente eu creio que Deus vai falar muito com você. Até amanhã.